E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses Silva, eu sou graduado em Design Gráfico, tenho especialização em UX, em Design Thinking, mas hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre Design Gráfico mesmo. Eu também sou mestrando em Ensino Tecnológico aqui do PPJET, aqui no IFAM, e a proposta dessa oficina é conversar um pouco com vocês sobre as possibilidades de melhoria na hora da gente elaborar os nossos slides. Então, quando a gente fala de design gráfico, às vezes fica muito parecendo que é só coisa de fazer livro ou um curso que prepara as pessoas para trabalharem com coisas de papel, coisas gráficas a gente associa muito a papel. Mas, na verdade, o design gráfico ele também trabalha com mídias digitais. Websites, aplicativos e também, aqui no nosso caso, por que não os slides, né? Então, a minha ideia aqui é apresentar para vocês boas práticas que vão melhorar a construção desses slides e de uma maneira que eles possam se tornar mais engajadores, que eles comuniquem melhor e não seja um processo tão doloroso na sua construção. Então é isso, pessoal. Vamos lá então falar um pouco sobre como construir melhores slides. Vamos lá. Bora começar então a nossa oficina de boas práticas para a construção de slides. Bom, como já falei, eu sou Ulisses Silva e vamos aqui começar o nosso bate-papo. O que a gente vai discutir aqui nessa oficina? A ideia é que a gente converse sobre conceitos do design gráfico, a gente fale também sobre boas práticas e troque algumas ideias, algumas dicas sobre bancos de imagem, inspiração, tudo isso aqui para poder melhorar na hora de você construir os seus slides. Seja esses slides uma aula que você está montando, um trabalho que você está apresentando. É isso que a gente vai discutir aqui. Agora, o que a gente não vai discutir aqui? Essa oficina, ela é sobre construção de slide. Então, a gente não vai ficar discutindo aqui melhores técnicas de apresentação, como se vestir, como olhar na cara, no olho da plateia e tal. Não é esse é o nosso objetivo. Aqui a gente quer discutir a construção do slide. E principalmente para evitar que na hora que você faça seus slides, você faça alguma coisa desse tipo aqui. Né? Você olha para um slide desse e chega a dar um desespero de estar olhando para isso. Se você estiver assistindo uma aula ou estiver fazendo uma apresentação, a plateia vai dormir. Quem estiver vendo, o seu público, seus alunos, eles não vão conseguir ler, vão entrar em desespero. Ou um slide assim, com umas fontes não alinhadas ali, tudo meio torto, com a letra muito pequenininha, você não consegue enxergar. Então a nossa ideia é fugir disso. É fazer uma coisa melhor que comunique adequadamente, né? Vamos lá, então, começar o nosso bate-papo. Vamos começar conversando sobre o tamanho dos slides. A gente vai ter o tamanho padrão, né? Que a gente fala tamanho padrão, mas na verdade é a proporção padrão, que é 4:3. A gente vai ter a proporção widescreen, que é 16:9. E quando a gente fala de tamanho, a gente está falando de resolução da tela. Tá? Esse é um assunto muito específico da área digital, mas e que eu acho que não é preciso entrar tão profundamente assim para a gente produzir o slide. O que importa para a gente é o seguinte: quando eu abro meu PowerPoint para fazer os slides, ele vai me dar duas opções de tamanho, o tamanho padrão e o tamanho widescreen. Esse tamanho padrão, ele é aquele tamanho que você pode lembrar assim dos primeiros notebooks, que eles eram quadrados, né? Não quadrados não, mas eles eram menos wide, assim, menos largos e mais quadrados. Ou quando você vai projetar um slide, por exemplo, num projetor, que na sua sala ele tem uma cara mais uma imagem mais quadradona, né? E que quando alguém vai projetar alguma coisa que foi feita no formato wide, fica com aquela barra preta em cima, uma barra preta embaixo. Então esse seria o padrão, que é esse quadradão. Enquanto o wide já é um formato mais utilizado hoje em dia, né? Uma proporção mais utilizada hoje em dia. Nas nossas discussões aqui vão tratar de slides widescreen, que são nessa proporção 16:9. Se você não sabe como é que está o seu PowerPoint, como ele está configurado, eu vou sair daqui um pouquinho do meu slide. Espera lá. Bom, aqui no PowerPoint, se eu vier na aba de Design, eu vou ter do lado direito o tamanho do slide.
tá? Clicando lá, ó, ele vai me dar tamanho padrão e tamanho widescreen. Lembrando que se eu clicar no tamanho padrão, vai bagunçar toda a arrumação do meu slide. Ó, ficou tudo bagunçado, porque o slide foi projetado para o tamanho widescreen. É isso. Alguns Ctrl Z depois, estamos aqui de volta, né? Quando você troca a proporção da tela, como deu para ver, os elementos mudam de lugar, e aí mesmo que você volte para widescreen, os elementos não voltam para a posição que estava antes, então aí a gente usa o nosso querido Ctrl Z e tudo fica normal novamente. Então, nessa oficina a gente está falando sempre do slide no proporção widescreen. Deixando isso bem claro, vamos seguir então para a próxima etapa, que é a gente discutir um pouco sobre as fontes, a tipografia, né, as letras que você vai utilizar na hora de montar o seu slide. Bom, a primeira recomendação, ela é muito simples, utilize menos fontes, menos é mais aqui nesse caso. Procura utilizar no máximo 2 fontes diferentes, e também assim, se você for utilizar 2 fontes, você procura trabalhar com uma serifada e uma sem serifas, tá? Porque daí você vai estar utilizando essas fontes para se destacarem, para ter um contraste entre uma e outra. Quando você utiliza muitas fontes diferentes, a pessoa que está lendo o seu texto, está olhando para o seu slide, ela vai perder muito da atenção dela entendendo essas mudanças de fonte, de uma fonte para outra. Então o ideal é que você utilize uma fonte só durante o seu texto e se precisar pontuar alguma coisa com uma fonte diferente, utilize somente uma diferente. Em relação à fonte serifada ou fonte sem serifa, só para a gente lembrar aqui, caso alguém não lembre o que significa, é o seguinte: a fonte sem serifa é essa onde nas letras elas são lisas, elas não têm uma perninha puxando aqui. Por outro lado, quando você vai procurar uma fonte com serifa, tá aqui. As perninhas no final do M, na base do M, no S, do R, do I, do F. São perninhas que vão conectando uma letra à outra. Elas vêm da pintura com o pincel. Então, se você for olhar o movimento é como o do pincel, olha. Ele começa com uma largura, afina, fica mais grosso e afina de novo quando o pincel sai. Esse tipo de movimento na fonte, ele é utilizado, atualmente a gente vê ele sendo utilizado para permitir uma leitura de textos muito longos. Então, quando você pega um livro para ler, quase sempre ele vai estar utilizando uma fonte serifada. Assim é uma leitura mais fácil, mais suave, porque as letras se conectam. Mas quando a gente está falando de mídia digital, está falando de um slide, você não vai trabalhar com textos longos. Então, nesse caso, uma fonte que é um pouco mais leve é a fonte sem serifa. Por isso que a gente vai trabalhar mais com ela. Se você ficou em dúvida que fonte vai utilizar, que fonte não vou utilizar, fica mais fácil ainda de resolver. Usa só uma fonte. Escolhe uma fonte e trabalha só com ela durante seu texto todo. É possível sim fazer bons layouts, boas diagramações de slides utilizando uma só fonte. Você não é obrigado a ficar trocando. A dica é você trabalhar com tamanhos diferentes, pesos diferentes, né? Se você vai estar com uma fonte bold ou regular, isso a gente vai discutir mais pra frente. Mas assim, na dúvida, usa uma fonte só. Sobre o tamanho das fontes, que é um outro ponto muito sensível na produção de slides, aqui eu trouxe algumas das medidas possíveis aqui, né? Pra gente poder dar uma discutida e vamos só parar para refletir um pouco. A menor de todas que eu coloquei foi a de 8 pontos. Ela mal vista. Se você tiver numa tela muito grande assistindo essa oficina agora, você talvez consiga enxergar. Mas se você tiver no notebook ou se você tiver no celular olhando, ela já vai ficar quase imperceptível. Não vai dar para conseguir ler o número que está aqui. Então imagina você pegar um texto com fontes tão pequenas assim para assistir uma palestra, para apresentar ou para assistir uma aula, não é viável. Fontes de até tamanho 14, tamanho 12, é possível se ler, né? É possível ter legibilidade em dispositivos digitais, por causa da resolução das telas, a qualidade das resoluções, mas elas também são leituras cansativas, porque
colocando um texto pequeno, você vai ter... para você ler um texto pequeno vai requerer muito mais atenção e mais esforço do aluno. Então, a métrica que eu utilizo, né, que eu adoto é essa. Então, 48 pontos, 28 e 18. Como é que eu distribuo isso? Da seguinte maneira. Eu utilizo aqui num exemplo, né, com título, subtítulo e corpo de texto. Eu vou trabalhar com o título em 48 pontos, o subtítulo em 28 e o texto em 18, né? No slide ali, eu sempre vou colocando o tema, eu utilizo 32, mas isso aqui tem a ver com a construção de slide que eu fiz, né, que eu queria estar sempre compartilhando em que etapa a gente está. Eu uso 32 ali, porque não quero que ele fique mais destacado do que o título do texto. Tá? Então, 48 no título, 28 no subtítulo e 18 no texto. E aí, eu preciso de fontes novas, eu estou cansado das fontes que tem no meu computador. Como eu posso conseguir, né? Como eu posso fazer? A minha recomendação é que você procure fontes no Google Fontes. O Google Fontes ele faz uma curadoria e eles só colocam lá para download fontes de qualidade. Aquelas fontes que não vão faltar acento, né? Sabe quando você encontra aquela fonte bonita, então você vai ver um texto que está com uma fonte bonita, mas aí na hora que tem um acento pronto, a letra bagunça e bagunça tudo. Isso não vai acontecer aqui. As fontes que são oferecidas no Google Fontes, elas são fontes já que foram selecionadas, elas são todas gratuitas, tá? Lá na plataforma, no site, você pode digitar a frase que você quer buscar. Então você digita a palavra-chave ou a frase que você quer ver como fica um exemplo com as fontes. Então você digita aqui e você já vai começar a ter esse resultado. Você pode selecionar por categoria. Caso procure uma fonte específica de uma língua, de um alfabeto específico, você pode selecionar também. O Google Fontes, como eu disse, ele é gratuito, então você só faz entrar lá, seleciona a fonte, baixa, clica 2 vezes no arquivo zip, né, o arquivo compactado, e clica 2 vezes para instalar a fonte e ela já é instalada no seu computador. A partir desse momento, dentro do PowerPoint ou dentro da ferramenta que você estiver utilizando para fazer os seus slides, você já vai encontrar a fonte lá. O endereço, né, caso alguém queira anotar, então é fontes.google.com. Se você não lembrar na hora de procurar, você só vai lá e coloca Google Fontes mesmo, dá um Enter na ferramenta de busca que já vai cair lá no site deles, é bem legal. Quando nós falamos de composição visual, que é essa distribuição dos elementos no nosso slide, eu gostaria de começar essa conversa a partir dos fundamentos do design gráfico e especificamente do fundamento do alinhamento. Ele trata da importância desse posicionamento dos diferentes elementos que estão na nossa tela, para que dessa maneira a gente consiga criar uma relação de estrutura e de conexão entre os elementos. Então, quando eles estão alinhados, eles fazem sentido. Eles vão conversar um com o outro e vão apresentar visualmente as relações que existem entre eles. Por exemplo, quando a gente organiza um texto dessa maneira, é fácil identificar que o que está lá em cima, né, alinhado, vai ser o título, embaixo a gente tem um subtítulo, ou um texto de apoio, e embaixo o bloco de texto. Essa distribuição, sempre alinhado, sempre mantendo essa organização, essa ordem, ela vai ajudar a gente a estruturar os nossos textos. Então, olha só, aqui eu tenho 3 blocos de texto, facilmente eu percebo que esse bloco de informação conversa com esse bloco, este bloco com esse outro, e assim por diante. Então, o alinhamento organiza, né, e cria relação entre as informações, né, entre os elementos da nossa tela. A gente tem um problema quando a gente trabalha com texto centralizado. A gente está falando de alinhamento de texto. Os textos centralizados eles atrapalham a leitura. Então é comum utilizar o texto centralizado quando você coloca o título. Isso tudo bem, é uma linha só. Ou então no máximo 2 linhas. Mas em blocos de texto, o fato de estar centralizado atrapalha a leitura. Cria um ar de desorganização. E isso acontece pelo seguinte: os nossos olhos, eles são treinados aqui no Ocidente para ler sempre da esquerda para a direita.
e sempre de cima para baixo. Então, quando eu pego um bloco de texto onde não está alinhado, o que acontece? Eu começo aqui a ler a primeira linha. Quando eu chego no final da segunda linha, meus olhos naturalmente voltam para o começo da linha e pulam para baixo, para que eu possa pegar a próxima linha. Só que como a linha de baixo não está alinhada ali, eu pego aqui, perco um tempo, encontro o começo da frase, ou o começo da linha. Leio, termino, quando volto aqui para o começo, não é mais aqui no começo. É na outra ponta. Então essa irregularidade vai acabar atrapalhando a leitura. O ideal é o quê? Dar preferência ao alinhamento sempre do lado esquerdo. Tá? Porque, como eu disse, é um movimento, auxilia, né, ajuda, dá suporte ao movimento natural dos nossos olhos. A nossa leitura acontece sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, dessa maneira aqui, eu tenho um texto, um bloco de informação mais organizado. Falando ainda em blocos de informação, nós vamos para o segundo fundamento do design gráfico, quando ele trata aqui da composição visual, que é o espaço. Então, a gente fala que aproximar os elementos cria blocos de informação, né? Então, quando eu tenho um elemento perto do outro, eu estou comunicando que esses dois elementos se relacionam, eles fazem parte de uma mesma coisa. Então, olha aqui um exemplo. Várias formas diferentes, né? Quando eu proporciono a aproximação de algum desses elementos, eles começam a sugerir uma leitura onde eles se relacionam. Quando eu trabalho com texto e com imagem, a relação é a mesma. Então, os textos próximos das suas imagens, eles já estão dizendo que eles se relacionam àquela imagem específica. Tá? Então, é importante procurar sempre posicionar o texto próximo da imagem para facilitar essa comunicação. O espaço e a proximidade, por consequência, ele pode servir também para dar um destaque, né? Como a gente falou lá atrás, as formas de fazer o contraste, aqui a gente volta nesse assunto. Então aqui eu tenho o título e o bloco de texto. Se eu quiser dar mais destaque ao título, o que eu faço? Eu afasto o título do bloco de texto. Assim eu aumento a ênfase do título. Né? É uma outra recomendação. Procurem fazer isso, que vai facilitar a leitura do texto. Quando a gente fala de contraste, que é o terceiro fundamento, ele está aqui para ajudar a gente a apontar o que nós queremos que a pessoa preste atenção no texto. Então, o contraste, ele dá essa ênfase, ele apresenta uma hierarquia dos elementos que estão na tela. Então, se todos são iguais, aquele que é diferente, o leitor já instintivamente sabe que ele deve prestar atenção naquele elemento diferente. Aqui na nossa oficina, eu queria conversar com vocês apenas sobre 5 maneiras de se conseguir o contraste, que são através de cor, escala, estilo, formato e espaço. O contraste por cor, como o próprio nome já diz, ele oferece uma diferenciação da cor. Então, se eu tenho um texto todo preto ou cinza, eu tenho o contraste da cor do vermelho, que vai ressaltar. Eu também posso conseguir o contraste, ou seja, chamar a atenção para uma parte específica do meu texto, através da escala. Então eu posso aumentar o tamanho de uma palavra que eu quero chamar a atenção com ela. Também posso conseguir isso alterando o estilo. A gente que vai trabalhar com alguns textos acadêmicos, algumas referências de publicações, essa questão do estilo fica um pouco complicada, porque a norma pede que a gente coloque, né, os termos e as expressões em inglês ou em língua estrangeira sempre em itálico. Então eu prefiro apenas comunicar essa possibilidade, mas não recomendo que a gente utilize ela nos nossos slides. Existe também a diferenciação pelo formato. Então eu tenho todas as fontes iguais e só de uma palavra específica eu mudo para chamar atenção para ela. E a gente vai ter também o contraste por espaço, né? Então, quando eu quero chamar atenção para um elemento, eu separo ele dos outros e dou ênfase para esse elemento em específico. A repetição, ela é um dos princípios da composição visual que apresenta a seguinte situação para a gente.
quando você repete elementos, essa repetição proporciona a identificação de padrões, de familiaridade visual, ou seja, quando a gente repete uns elementos, você acostuma o leitor com a existência deles e ele consegue ver a personalidade, a identidade do seu slide ali, porque está sempre repetindo alguns elementos. Aqui no slide que eu projetei pra gente, onde é que está essa repetição? Então a gente pode ver a repetição ali no assunto, que está sempre com a mesma cor, sempre sendo exibido no topo de todos os slides. A repetição também pode ser vista nas cores, né? Os slides eles seguem essa paleta de cores aqui, com alguma variação, mas é o roxo, cinza e o azul escuro. A repetição aparece nas formas geométricas que estão presentes nos slides. Tem triângulo, tem quadrado, tem um hexágono. Então vai se repetindo, vai trazendo essa identidade do slide. Aqui eu também tenho uma barra de progresso, que ela vai passando, apresentando em que momento da apresentação a gente está, em que etapa da oficina a gente está, e o número do slide. Então, todos esses elementos sendo repetidos slide após slide, ele faz com que a pessoa que está vendo já saiba, opa, quero saber que assunto que está tratando agora, é lá em cima. Estou vendo os elementos gráficos que se repetem, opa, é o mesmo slide ainda. Tá? Então essa repetição, ela favorece, ela traz conforto para o leitor do seu slide, da sua apresentação. A hierarquia visual é a maneira que a gente tem para apresentar ou conduzir o leitor, né, conduzir quem está vendo o slide, a entender quais são os elementos e qual a ordem de importância desses elementos. E para construir essa hierarquia, a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar os 4 fundamentos que nós acabamos de apresentar do design gráfico. Essa imagem aqui, ela é uma imagem bem comum, assim, ela até já virou meme na internet. Então, o que acontece aqui nessa imagem, que a gente acaba mesmo, né? Primeiro você lê aqui, depois aqui, e depois isso aqui, e lê aqui por último. Né? Por que isso acontece? Então, com base no que a gente acabou de ver até agora na oficina, essa primeira frase, ela tem aqui um contraste de tamanho, né? Olha aqui o contraste de escala, né? Olha o tamanho dela comparado com as outras. Ela também tem um contraste de forma, porque ela se diferencia das outras, porque é tudo em letra maiúscula, porque é o bold, né? Ela tá com o negrito. Ela tem um contraste de cor também, porque o amarelo só está em volta dela. Então, dessa maneira, foi apresentado para o leitor que essa é a frase mais importante. Lembra que a gente falou da leitura da esquerda para a direita? Então, o que acontece aqui? Aliás, da leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quando você bate o olho nessa leitura, você começa aqui. Primeiro você lê aqui. Chegou no final da frase, o que acontece? Automaticamente você volta para o começo e pula para baixo. Depois aqui. Chegou no final? Para o começo e pula para baixo. E depois isso aqui. Só depois que você fez a leitura que os seus olhos estão acostumados a fazer, é que você vai e observa aqui em cima a última linha. Então, através daquelas ferramentas de composição visual, a gente começou aqui a estruturar e conseguimos apresentar para o nosso leitor o que é mais importante, o que nós queremos que ele veja primeiro na nossa apresentação. A hierarquia visual, nos blocos de texto, ela também está presente. Então, lembra que nós falamos lá atrás? O título com tamanho maior, 48, né? O subtítulo ou um texto de apoio, menor aqui, 28, e o bloco de texto em 18. Tá? Sempre fazendo essa sequência, sempre estruturando, mostrando já para o leitor o que é mais importante. Puxa, mas eu quero destacar uma frase ou uma palavra que está aqui no meio. Utilize os elementos que você já aprendeu aqui na oficina para conseguir contraste, para chamar atenção para essa palavra. Bom, já na reta final, eu queria compartilhar com vocês algumas dicas, né, que são importantes na hora de construir nossos slides, que tenho certeza que vão ajudar muito vocês.
A primeira dica, ela pode parecer um pouco óbvia, mas é muito comum a pessoa sentar na frente do computador para fazer o seu slide e ir improvisando conforme as coisas vão aparecendo, né? O ideal é que você faça um roteiro para o seu slide. Ah, mas um roteiro? Como é que eu vou fazer um roteiro? É bem simples. Faz uma lista, coloca lá. O primeiro slide vai ser o quê? Vai ser a capa. O segundo slide, a apresentação. Terceiro, a capa do primeiro tema. E aí, a apresentação do tema, um slide ou mais slides discorrendo sobre o tema apresentado, o slide de conclusão e próximo slide, próxima capa do próximo subtema. E vai fazendo essa sequência. Até o seu slide final, que é o slide já de agradecimento. Se for preciso, você faz um slide de referência. Tá? Dessa maneira, você vai estar trabalhando aqui, criando seus slides, mas você sabe o que você vai estar fazendo. Se você for um pouco mais detalhista, você pode até colocar capa, foto e meu nome, apresentação. Coloca uma frase que indique o que vai estar lá. Apresentação, por que eu estou fazendo essa pesquisa? Capa do primeiro tema. Vamos falar agora de não sei o que. Foto, números, você já deixa indicado as coisas que você vai colocar nesse slide. O slide de apresentação, preciso colocar o tema, a origem, vai colocando depois do nome do slide as coisas que você tem que posicionar nesse slide. Assim, na hora que você for ligar o computador para trabalhar, para criar os slides, você já sabe o que está fazendo. Você sai do planejamento e você senta só para fazer a execução. Agora, se você tiver que ficar planejando e executando tudo ao mesmo tempo no computador, vai demorar mais. Com certeza vai demorar mais. Uma outra dica que eu tenho é buscar inspiração. Vamos tentar fugir daqueles modelos que já estão aqui no PowerPoint, que já vem de fábrica, que todo mundo usa. Você não precisa comprar ou baixar algum template já pronto, mas você pode buscar inspiração nos templates que já existem. Quando você precisa fazer isso, como é que você faz? Simples. Você pode ir lá no Google, por exemplo, né? Digita lá PowerPoint templates, slides templates, vai em imagens e olha o que tem lá. Esses slides que tem para vender, às vezes eles têm 20 tipos de slides diferentes, 30 slides diferentes. Você não vai precisar de tantos layouts diferentes para o seu slide. Mas você pode olhar uma coleção dessa e identificar, pô, esse slide aqui seria um slide desse seria legal para mim, então como é que eu vou fazer isso aqui no PowerPoint? Vou inserir aqui um círculo e colocar uma foto dentro, ou vou usar essa diagramação aqui, vou colocar tudo alinhado para a esquerda e vou colocar uma foto do lado direito. Não, vou fazer o contrário, vou colocar uma imagem do lado direito, vou colocar o texto do lado esquerdo. Você começa a brincar com isso, né? Procure essa inspiração antes de começar, ela é muito importante. Lembrando, não é pra gente roubar a ideia do amiguinho, é pra gente olhar, se inspirar e começar a criar os nossos slides, fugindo daquele padrão que já vem dentro do PowerPoint ou outra plataforma que você use para fazer os seus slides. Banco de imagem. Banco de imagem é uma coisa interessante. Eu utilizo principalmente 2 bancos de imagem, que são de imagens grátis, que é o unsplash.com e o site pexels.com. Tá? Eles têm imagens em alta resolução. E aqui eu tenho até uma coisa que eu preciso apontar para vocês, que tem a ver lá quando a gente falou de repetição, né? Aquele fundamento da repetição. Se você está fazendo um slide e você vai utilizar fotografia, utilize só fotografias no seu slide. Mas eu não posso botar um desenho no meio? Olha, você vai começar a quebrar a repetição. A pessoa está começando a criar familiaridade através da repetição. Tipo, estou vendo esses slides e eles só têm fotografias. Na hora que começa a aparecer ali desenho e fotografia misturado, você começa a perder um pouco da coesão dos seus slides. Então eu recomendo que, se você estiver trabalhando com fotografia, faça só fotografia no slide inteiro. Se você estiver procurando e trabalhando com desenhos, trabalhe com desenhos em todos os slides. Mas eu preciso colocar aqui um mapa de processo, preciso colocar aqui uma tabela,
uma figura, ok. Fazem parte do que você está apresentando, mas eles não estão ilustrando o seu texto, né? Você está falando assim, olha, agora vem tal coisa. Aí você apresenta a tal coisa. Uma ferramenta que eu também percebo que às vezes passa batido é a ferramenta de colocar notas no PowerPoint. Se você está fazendo uma apresentação, principalmente em sala de aula, né, que você fica com o seu notebook, e que é uma tela, e uma segunda tela, que é o projetor, você pode utilizar, através do PowerPoint, as notas para os slides. O que acontece? Você fica na tela do seu notebook, essa tela preta aqui inteira, com tudo isso aqui, esse painel aparecendo, então eu posso colocar notas para cada slide, o que eu tenho que dizer quando eu estiver naquele slide para que eu não esqueça. Enquanto isso, lá na tela de fora, as pessoas estão vendo só o slide lá, cheio e bonitão. Utilize também essas ferramentas de nota do PowerPoint, porque ela vai ajudar bastante. E você não tem que colocar o texto todo ali, você coloca só os atalhos que vão fazer as conexões mentais que talvez com o texto que você colocou você não conseguiu puxar tudo que você tinha para puxar, né? A gente coloca ali umas palavras-chave nos slides para chamarem a nossa fala, mas às vezes tem que ter alguma coisa a mais, e aí você pode utilizar a ferramenta de notas, né? O espaço de anotação aqui do PowerPoint. Então, pessoal, espero ter colaborado. Espero que essa oficina tenha trazido alguma informação a mais para vocês que vá melhorar os seus slides. Foi um prazer estar aqui falando, apresentando. Espero encontrar vocês daqui a pouco na parte ao vivo. Vamos lá para a gente trocar mais umas ideias. Eu estou pensando aqui que a gente pode fazer alguma dinâmica junto. Então, se você tiver o PowerPoint instalado no seu computador, tenta acessar. A gente pode bolar alguma coisa lá. Eu posso ir mostrando e fazendo alguma coisa. Eu acho que vai ser bem legal. Então, obrigado. Até daqui a pouco. Aqui as referências, onde eu busquei algum material para colocar aqui para vocês, para apresentar. Se alguém quiser me procurar nas redes sociais, eu utilizo só o Instagram. Eu não sou muito presente em nenhum outro lugar, então essa aqui é a minha arroba lá. Você pode ir lá conversar comigo. Vai ser muito legal trocar uma ideia. Então é isso. Espero vocês daqui a pouco ao vivo. E vamos lá, um abração.